Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de refletir um pouco com você sobre o dia mau e quando ele chega na nossa vida. O Senhor Jesus disse que o dia mau chegaria na nossa vida com uma forte tempestade e bateria com violência na nossa casa. E muitas das vezes esse dia chega na nossa vida e não respeita aniversário, não respeita Natal, Ano Novo, se você está com saúde ou não está, se você está bem fisicamente ou emocionalmente, ele chega, não pede licença e chega na nossa vida. E muitas das vezes a gente fazemos tudo ao contrário do que a palavra de Deus nos pede. Porque essa palavra poderia se chamar aqui o que não fazer no dia mau. Porque a gente faz tudo ao contrário. No dia mau, em vez da gente se entregarmos a Deus, debaixo das potentes mãos de Deus, a gente faz tudo ao contrário. A gente se entrega às nossas pulsões carnais, aos nossos instintos animais. Brigamos, xingamos, ofendemos, ficamos impacientes, ficamos agoniados, choramos, nos desesperamos e fazemos tudo ao contrário. Então essa palavra deveria ser o que não fazer no dia mau. Mas o apóstolo Paulo, ele trata sobre esse assunto. E a gente vai refletir um pouquinho aqui. Primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa mente, que um dia ruim não é uma vida ruim. Que o dia mal chega, mas ele passa. Tem um louvor que fala, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Essa tardezinha, esse dia ruim, né, a gente tem que lembrar que toda noite acaba com o sol nascendo. Então, se você está enfrentando um dia mau, ou já enfrentou vários dias mal, e vai enfrentar ainda, sempre tem esses dias ruins, mas a gente tem que sempre pôr no nosso coração que o choro dura uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Tudo passa, nada é eterno. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir o apóstolo Paulo aqui em Efésios 6, versículo 10, porque aqui ele trata sobre esse dia. Ele diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está falando aqui? Que no dia mau a gente tem que se fortalecer em Deus. Se posicionar debaixo das potentes mãos de Deus. Se humilhar debaixo da misericórdia. Se abrigar nos braços do Senhor. E não nos entregar as nossas paixões, os nossos impulsos carnais, os nossos impulsos animais, né? A gente, pelo contrário, nesse dia é que a gente tem que buscar a Deus de verdade. Ele diz assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. O que ele está falando aqui? Que a gente não pode enfrentar o dia mau de bermuda e chinelo, sem camisa. A gente pode ir de qualquer jeito. É a mesma coisa de você for trabalhar em um serviço perigoso sem EPI, se você não pôr um óculos de segurança, se você não colocar um capacete, se você não colocar luva e bota e querer lá mexer com uma motosserra, mexer com uma solda, mexer com uma marquita, totalmente nu e despreparado, você vai acabar se machucando e se ferindo. É essa a ideia que ele traz de você se colocar a armadura de Deus. Você enfrentar o dia mau, que é um dia perigoso, um dia que você pode se machucar, é um dia que você pode ficar perturbado. Tem pessoas que no dia mau, em 15 segundos, ela tira a própria vida. É um dia mau, ela não tem esperança no novo amanhã. Então o que ela faz? Ela tira a própria vida. Tem pessoas que faz besteiras no dia mau, tem o seu ministério censurado, se escandaliza, bate, agride. Não. Ele está falando, não, você tem que... O dia mau a gente se enfrenta com os EPIs de segurança, com as armaduras de Deus, usando óculos, usando capacete, usando bota de segurança, né? Em parábola aqui para você entender. Ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E por quê? Porque o diabo, ele não traz o dia mau na nossa vida. Mas ele, muitas das vezes, não é ele que vai trazer um diagnóstico ruim, pôr uma doença em você, te deixar você desempregado. Não, mas ele age na fragilidade desse dia. Muitas das vezes a gente falamos que Jesus jejuou 40 dias.
Jesus não jejuou 40 dias. Eu já te explico. Jesus ele não falou assim, vou jejuar 40 dias para enfrentar o diabo. Não. Ele foi lá em jejum no deserto, o primeiro dia o diabo não apareceu. No segundo dia o diabo não apareceu. Com 7 dias o diabo não apareceu. Com 10 dias que Jesus estava em jejum, o diabo não apareceu. Com 20 dias que Jesus estava em jejum, o diabo não apareceu. E por quê? Porque o diabo, qual que era o trunfo do diabo? O corpo mortal de Jesus. O corpo humano de Jesus que Jesus tinha. Então, quanto mais frágil Jesus estava, melhor era para ele. Tanto é que quando ele foi até Jesus, a primeira coisa que ele pediu para Jesus é: por que você não transforma essas pedras em pães? Porque Jesus estava com fome. Então, Jesus não jejuou 40 dias porque ele era espiritual, religioso. Não, ele jejuou 40 dias porque não teve jeito. Ele teve que esperar o diabo foi aparecer com 40 dias. Se tivesse aparecido com 10 dias, tinha acabado ali, mas foi com 40 dias. Então, o diabo é astuto. Ele não traz o diagnóstico ruim para a sua vida, não te deixa desempregado, muitas vezes não faz o seu cônjuge brigar com você. Não, ele usa esses momentos de fragilidade, da agonia humana, ele usa tudo isso porque ele é astuto, porque ali ele pode te derrubar da fé. Então, revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes contra as astúcias ciladas de Deus, do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue. Ou seja, ele está falando, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra homens ou mulheres, os nossos irmãos, os nossos próximos. A nossa luta é com o que está atrás disso. O diabo, quanto mais a gente não crê nele, é melhor. Por exemplo, está tendo uma guerra lá, Rússia e Ucrânia. A gente está falando assim, o Putin é mau. É verdade, ele tem um coração duro e perverso, é um ditador aquele homem. Mas por detrás dele, deve ter um demônio trabalhando por detrás da guerra. Toda guerra é um estado de espírito. Uma guerra é um estado de espírito. E por detrás desse estado de espírito tem uma hóstia espiritual lá. Lá em Brasília, toda corrupção é um estado de espírito que está lá. A pessoa sai daqui com a melhor intenção do mundo e chega lá e acaba se corrompendo. Por quê? Porque tem um demônio ali. A gente fica xingando político, de esquerda e direita. A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é desses deputados conservadores. A culpa é do... Não, mas por detrás de tudo isso aí tem uma hóstia espiritual. E quanto mais a gente ficar se matando entre nós, melhor para eles. Que a gente ora menos. Não vou orar pela guerra não, que o problema é o Putin. Não vou orar lá para o Brasília não, porque esses homens são tudo corruptos. Quanto mais a gente pensar assim, é melhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que a nossa luta não é contra homens. A gente tem que ter discernimento espiritual, saber que por detrás de uma situação de homens, tem uma hóstia espiritual agindo. Tem um espírito maligno agindo, que quer nos derrubar, que quer nos escandalizar, que quer nos fragilizar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, os EPIs de segurança, para que possamos resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. O diabo a gente não vence. Quem vai vencer o diabo é lá em Apocalipse, um anjo vai pegar ele e vai amarrar. A gente resiste a ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse que a casa resistiu à tempestade. Então o evangelho se trata de resistir, muitas das vezes não de vencer. É como um lutador de boxe. Não importa se ele vence, importa quanto você consegue apanhar e ficar de pé. Quanto tempo você consegue apanhar e ficar de pé? A nossa vitória está na resistência. Ser insultado e não deixar o seu ego ser ferido. Resistir. Ser mal falado e não devolver com a moeda. Então, muitas das vezes, está em resistir ao dia mal. Resistir com amor, com fé, com esperança, com longanimidade, com espiritualidade. É assim que se resiste, Está, pois, firme,
cingido os nossos lombos com a verdade. Ou seja, como que a gente vai vencer esse dia mal? Enraizado na verdade, vestido da verdade do Evangelho. Não é com crenças humanas, não é com usos e costumes, não é com religiosidade. A gente vence com a verdade do Evangelho. Por exemplo, tem pessoas que estão no dia mal, aí a religião fala para ela guardar o sábado. Ela não conseguiu guardar o sábado, eu estou sofrendo porque eu não guardei o sábado. Eu estou sofrendo porque eu usei bermuda e não é para mim usar bermuda. Eu estou sofrendo porque eu não devolvi meu dízimo lá na igreja e o devorador está me atacando. Sabe? É a verdade. Se não é verdade, isso é balela de religiosidade. É a verdade do Evangelho. Não, eu estou passando por luta porque Jesus falou que ia vir esse dia mesmo. Ele não me deixou enganado, ele não me deixou desavisado. Entendeu? Eu estou passando por essa situação porque essas coisas acontecem. Acontece com o meu vizinho, por que não vai acontecer comigo? Eu estou no mundo, o mundo está sujeito a acontecer todas essas coisas. É viver com a verdade, ter fé para isso. Não é com religiosidade. Muitas pessoas estão tomando o dia mal o apanho, porque elas estão estruturadas não na verdade, mas em inverdades. Não na fé, mas em crenças. E aí toma porrada mesmo do dia mal. Por quê? Porque elas não estão firmes no Evangelho de Deus. Elas estão firmes no estatuto da sua igreja. Elas estão firmes no que ela ouviu, e ela não leu na Bíblia, mas ela ouviu. Ela ouviu lá que Deus ajuda quem cedo madruga e ela acha que isso está na Bíblia. Né? Acha que isso é Evangelho. Então, ela não lê a Bíblia, ela não tem a verdade ali enraizada com ela. Não, a gente precisa se revestir de verdade. A verdade do Evangelho. E com a verdade, e vestir a couraça da justiça. Tem uma frase que eu gosto, que não é que uma pessoa... A gente tem todo o direito de se irar, de ficar nervoso, mas não de ser cruel com ninguém. A gente tem que ser justo. A pessoa vem dar uma, a gente quer dar duas. Não, tem que ser justo, boa medida, recalcada e sacudida. Muitas vezes a gente, dentro de uma injustiça, a gente faz injustiça 2 vezes mais. Uma pessoa injusta com a gente quer pagar com injustiça 1 vez mais. E a Bíblia fala que a justiça dele não opera na nossa ira. Então a gente tem que não irar, não ser injusto, no dia mal, ser injusto com ninguém, descontar essa situação com ninguém, vamos ser justos. Calçar os pés na preparação do Evangelho, na paz. Ou seja, trabalhando. Que o dia mal chegue e encontre a gente trabalhando para Jesus. Eu já falei isso uns vídeos anteriores sobre isso, que a mente vazia é a oficina do diabo. Evangelizando, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus. Que o dia mal chegue e encontre a gente trabalhando. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós fazemos para Ele. Ele acudará. Muitas das vezes o dia mal chega, a gente não está trabalhando, ocupado com o Evangelho, com as coisas de Deus. A gente está desocupado. De celular, fazendo coisas assim, aí é presa fácil. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Né? É a fé que a gente se defende. Não, nós vamos vencer. Deus é comigo. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. E ir para cima com fé. Fé não é crença, fé é saber. Eu sei que é assim. Eu sei que quem está em Cristo, nova criatura é. Eu sei. Eu sei que quem crê nele já passou da morte para a vida, não vai passar. Já passou. Fé, temos que ter fé. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Deus te dá força, te dá graça nesses dias difíceis que vêm sobre nós. Vou encerrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Deus abençoe a nós todos em Cristo Jesus.